Estamos de volta e agora com um tema bastante polêmico: a definição dos limites territoriais dos municípios da Ilha de São Luís. É comum, em alguns bairros da região metropolitana, moradores receberem cobranças de tributos de 2 municípios e, na hora de cobrar a solução para problemas, não sabem a quem recorrer. Se a Prefeitura de São Luís, de São José de Ribamar ou de Paço do Lumiar, por exemplo. Mas esta semana, as discussões sobre o tema foram grandes aqui no Parlamento Estadual. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Humberto Coutinho, recebeu representantes do IBGE e do IMESC, que é o Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos. É que já tramita no Parlamento um projeto definindo os limites de cada município. Os detalhes, quem conta para a gente é o repórter Ismael Gama. O presidente da Assembleia, deputado Humberto Coutinho, recebeu o representante nacional do IBGE, o diretor de Estudos Ambientais e Cartográficos do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e o presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Adriano Sarney. Os limites territoriais dos municípios maranhenses foram o destaque do encontro. Temos problemas em quase todos os municípios do Maranhão. E a intenção aqui do gerente-geral nacional do IBGE e do diretor do IMESC é que a gente venha fazer um convênio com a Assembleia Legislativa e esses órgãos para que a gente possa, assim, resolver o problema desses limites que tanto assolam as populações que vivem ali às margens e também os prefeitos, para que eles possam fazer uma boa gestão e saber, de fato, o tamanho de cada município. O gerente da Divisão Territorial Brasileira do IBGE disse que o primeiro passo para resolver os problemas territoriais é a parceria entre a União, o Governo do Estado e o Legislativo maranhense. Tecnicamente, o Estado do Maranhão tem todas as condições de avançar, tem um órgão gabaritado, que é o IMESC, para fazer isso, tem a parceria técnica do IBGE como ajuda, mas a gente precisa do apoio da Assembleia Legislativa para que faça toda essa costura política necessária para que a gente possa avançar. O diretor de Estudos Ambientais e Cartográficos do IMESC, Josiel Ferreira, disse que a população vai ser melhor assistida pelo poder público quando os limites territoriais de cada município são definidos. Você jogar esses recursos em territórios certos, definidos, se dá justiça social, porque tanto para a população que é assistida como o gestor que vai estar aplicando esse devido território. O deputado Rogério Cafeteira participou do encontro e garantiu o apoio do Legislativo para delimitar os limites territoriais dos municípios do Estado. A Assembleia, e o presidente expôs isso, está à total disposição desses órgãos para que a gente possa chegar a um consenso e que possamos, hoje o Maranhão é o segundo estado em questões de problemas sobre divisão dos municípios, e só perdendo para a Bahia, e a Bahia já avançou nesse sentido, para solucionar essas questões. E o Maranhão não pode ficar inerte. Então a Assembleia vai dar todo o apoio necessário para que essa ação possa se efetivar. O presidente da Assembleia, deputado Humberto Coutinho, destacou a importância do Legislativo apoiar os estudos para delimitar os territórios de cada um dos 217 municípios do Estado. É claro, nós sabemos que todo município do Estado do Maranhão tem problema fronteiriço. E o deputado Adriano Sarney, presidente da comissão, está interessado em resolver o problema. Nós sabemos que a luta é muito grande, mas ele vai ter apoio da Assembleia, tenho certeza vai ter apoio do Estado do Maranhão, apoio do IMESC, apoio do IBGE, e nós vamos conseguir melhorar um pouco o problema que aflige todos os municípios do nosso estado. E ainda sobre este tema tão polêmico, na última terça-feira, a Comissão de Assuntos Intermunicipais da Assembleia Legislativa realizou mais uma audiência pública para discutir os impasses na definição dos limites territoriais entre São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Desde o ano passado, os deputados estaduais estão levantando na Assembleia Legislativa a importância de se definir quais os limites territoriais de cada um dos 4 municípios da Grande Ilha, São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Este foi o tema da audiência pública que reuniu o parlamento, sociedade civil, gestores municipais, além do IBGE e IMESC, institutos responsáveis por estudos cartográficos. Hoje, como nós sabemos,
em determinadas áreas da nossa cidade, áreas grandes e importantes da nossa ilha, a gente ainda tem essa indefinição de qual município que vai fazer a gestão daquela parte. Então fica essa insegurança, essa indecisão, e é isso que nós estamos aqui para acabar, botar um ponto final nessa questão para que a gente possa chegar a uma decisão final e cobrar dos municípios o serviço adequado. Essa região compreendida de quase 80 mil pessoas é uma região que vem reclamando há décadas. Coatraque, Coabiano, São José, uma área de Parque Vitória, não tem a quem reclamar. Problema da falta d'água, problema do IPTU, não tem a quem reclamar. E quando eles saem da casa deles e pedindo o apoio da Assembleia, pedindo o apoio das autoridades, para que eles possam ser assistidos pela Prefeitura de São Luís, talvez eles nem saibam que muitas regiões de São Luís também são desassistidas. Mas para eles é muito melhor tentar ter os seus problemas resolvidos por São Luís, do que sair do Parque Vitória, vai até São Luís de França, chega até o retorno da Coab, vai até a Forquilha, pega toda a estrada de Ribamar, para chegar em Ribamar e não ser atendido. A última legislação que define os limites territoriais da região metropolitana de São Luís é de 1985, isso há mais de 30 anos. De lá para cá, muita coisa mudou. Os municípios se desenvolveram, a população cresceu e novos bairros foram surgindo. Hoje, o que incomoda os moradores é o impasse sobre a definição dos municípios a que pertencem e também o impasse com relação à responsabilidade das políticas públicas. Incomoda muito porque você fica na decisão de que o município pertence, e não é só serviço, também é cidadania. Você precisa saber onde é que você mora, qual é a sua cidade. E você não pode pressupor que você é um município ou outro, você precisa ter certeza onde você mora. Então, para nós, não há dúvida onde é que a gente mora. Segundo o IBGE, que é quem tem competência para confirmar, é em São Luís. O que é importante para a gente é que o debate está vindo à tona, retomou o debate. Agora, nós não queremos é que se resolva agora e volte novamente como foi em 2006. Em 2006 esse movimento foi reconstruído, começou, terminou com a lei. E aí chegamos aqui novamente. A grande questão não é nem por ser uma ilha. O problema é que a legislação ela não é atualizada. Então hoje a legislação ela passa pelos telhados das pessoas, né? Você pode estar no banheiro no município e na sala de estar em outro município. Então nós precisamos adequar para marcos que a população, que o governo, os governos, as prefeituras e as instituições públicas, elas tenham condições de identificar claramente esse limite, através de ruas, avenidas, de rios e de acidentes geográficos facilmente detectáveis. Durante a audiência, o IMESC apresentou os estudos cartográficos que detalham os limites da região metropolitana. Isso conforme os estudos feitos em 2008 e 2009, em parceria com o IBGE, que serviram como base para o Censo 2010. É muito importante que nós tragamos essa discussão para dentro da Assembleia Legislativa e que consigamos regulamentar o processo para que ele vire lei, para que esses acordos, com embasamento técnico e com o apoio político, o apoio da população, para que eles avancem até o ponto que eles virem lei e que estabilizem os limites e divisas entre os municípios. Para o deputado Ginho Verde, autor do projeto de lei que estabelece os novos limites dos municípios de São Luís e São José de Ribamar, a redefinição dos territórios vai resolver uma série de problemas, entre eles a precariedade de políticas públicas nas áreas da educação, saúde e infraestrutura. Uma vez estabelecidos os limites, São Luís vai saber a quem cobrar, da mesma forma Ribamar. Então, a população não vai ser taxada, não vai haver duplicidade em taxas. E, claro, da mesma forma que nós vamos ter a definição dos serviços que devem ser oferecidos à população. Até porque boa parte da população que vive nesse entorno, por exemplo, no Coatraque 5 ali, e outras regiões que estão passivos dessa problemática, vão saber que estão dentro do município, por exemplo, ou de São Luís ou de Ribamar, a critério do projeto de lei. Isso vai fazer com que o município ele saiba que ele tem que levar a educação, o asfalto, o saneamento básico, enfim, todas as assistências à população daquele entorno. E agora veja você, os principais prejuízos provocados pela indefinição nos limites dos municípios da Ilha de São Luís têm reflexos
na questão da insegurança social e jurídica da população residente nas áreas limítrofes. Atualmente, recursos orçamentários de uma cidade acabam indo parar em área geográfica de outra. Tem ainda repercussões na cobrança do IPTU, no repasse de verbas dos governos estadual e federal aos municípios, como o Fundeb, o SUS e FPM. Afeta ainda o desenvolvimento de políticas públicas aos cidadãos mais necessitados, como moradores de rua, crianças em situação de risco, por exemplo. Por isso, é urgente a busca por uma solução. E este tem sido um trabalho incessante dos parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Esta semana, uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, afastou o deputado federal do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, do mandato e do cargo de presidente da Câmara Federal. O caso teve repercussão aqui na Assembleia Legislativa, com parlamentares se posicionando sobre o momento político do país. Um deles foi o deputado Otelino Neto, que é o vice-presidente da Assembleia. Ele usou a tribuna e se posicionou sobre o tema. Acompanhe um trecho do pronunciamento do deputado Otelino Neto. Faço esse pronunciamento hoje para registrar um alívio momentâneo, porque hoje o Supremo, tardiamente, corrige um grande problema que o Brasil enfrentava, tirando da linha sucessória, hoje, o terceiro, que é o presidente da Câmara, possivelmente, em alguns dias, será o segundo, será na prática, seria o vice-presidente da República, um elemento que não tem a menor condição moral e agora jurídica de presidir sequer a Câmara, de sequer segurar o mandato, quanto mais de presidir um país do tamanho, da importância. E no próximo bloco você vai acompanhar as discussões de grandes temas que passaram pelo plenário da Assembleia Legislativa esta semana. É já, logo após o intervalo.